Bom, meu nome é Sofia Maria, eu tenho 18 anos. Sou do Rio de Janeiro e fui aprovada em Engenharia de Materiais na UFRJ. Eu também teria sido aprovada em Engenharia Metalúrgica na UFRJ, mas como já tinha passado no primeiro curso, não tinha segunda opção. Entendi. Na verdade, meu interesse era engenharia espacial, né? Porque era o que eu sempre quis fazer, só que esse ano as notas de corte estavam bem altas. Mas eu também me interessava pela área de engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, e como engenharia de materiais era mais abrangente para várias áreas, eu decidi tentar. Quando eu era pequena, eu sempre quis fazer engenharia, sempre quis fazer medicina, né? Porque todo mundo queria fazer, e eu tinha tios que eram médicos, e aí eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ser igual a eles. Quando eu cheguei no ensino fundamental, eu escutei alguém falando, a diretora do colégio falou que uma das alunas tinha passado para engenharia aeroespacial, e eu comecei a me interessar pela essa área, engenharia em geral, né? No ensino médio, eu já estava decidida que eu queria engenharia. Qual fosse a área, eu sempre achei engenharia em geral muito interessante e sempre focada em engenharia mecânica, elétrica, qual fosse que eu passasse, eu queria. E em universidade pública. Eu sempre quis, assim, ou UFRJ, UF, alguma dessas. No primeiro ano, eu tinha muita dificuldade assim, em redação, e eu reparei que eu precisava de redação para passar na universidade pública. No segundo ano, continuou a mesma coisa, com muita dificuldade, e foi quando eu decidi fazer um cursinho. O meu colégio tinha cursinho preparatório, mas eu não me adaptei bem. Eu cheguei a fazer um cursinho preparatório Itaime, no meu colégio, mas eles não me davam a base para estudar, então eu não entendia as matérias. E eu comecei a me desestabilizar, eu não sabia. Eu comecei a pensar em fazer relações internacionais, algum outro curso. Mas a minha mãe, sabendo que eu queria engenharia, ela acabou conhecendo o quadro. E aí me colocou no quadro para tentar entrar em alguma engenharia, seja ITA, ou seja IME, ou seja UFRJ, ou UF. E no terceiro ano, eu fiz o embalo, o colégio e quadro, o curso, e consegui engenharia de materiais, e eu me interessei bastante pela área, eu acho que me cativou, assim, porque eu comecei a procurar termos de adesão de faculdade para ver no que eu passava com a minha nota do Enem. E eu acabei me interessando muito por engenharia de materiais, essa área, porque eu sempre gostei muito de química e de pesquisa, então eu acabei me interessando por esse estudo. Eu estudei em escola particular a minha vida toda. Então, a minha escola sempre foi muito... Ela sempre foi muito pesada. O meu ensino médio, ele foi muito voltado para o Enem. A minha escola sempre foi assim. Era simulado toda semana, por isso que até dificultava um pouquinho eu conseguir avançar no quadro. Eu queria, assim, o meu foco era o ITA. Então, estudar no regular, né, que era o colégio sem o preparatório ITI, não me daria uma carga grande, assim, uma vantagem para fazer o ITA. Mas em questão de Enem e esse tipo de vestibular e a FUVEST, o meu colégio dava uma grande carga, me facilitava bastante, era simulado toda semana. A gente tinha que entregar 100 questões por semana também. Era redação que a gente tinha de fazer em sala, então oficinas de redação também. Então o meu colégio, ele de certa forma me deu uma carga para fazer o Enem. Mas eu mesmo assim sentia muita dificuldade em entender explicações das matérias, por exemplo, física. Eu não saí com uma carga boa só do colégio. O quadro me ajudou nisso, né? A entender explicações, porque o meu colégio, os professores, assim, parecia que era só fórmula.
E não era assim, eu não entendia o enunciado das questões, eu não sabia, de certa forma, fazer redação também. O meu colégio, ele mesmo tendo correção e fazendo redação toda semana, eu não conseguia entender o que eu tinha de mudar, porque eles não faziam assim marcações na redação. Eles só faziam um resumo do que você tinha de mudar no final. E isso acabava que não me ajudava a saber exatamente o que fazer para melhorar. Então eu fiquei meio que estagnada, assim. Meu primeiro e segundo ano foram... Eu não consegui evoluir muito. Eu fiquei estagnada naquele ciclo e não consegui evoluir para, de certa forma, me garantir numa aprovação. Eu senti que eu tinha de desistir, porque medicina e engenharia eram cursos que são muito concorridos, e universidade pública em geral é muito concorrido. Então eu sentia que eu tinha de escolher outro curso que me faria passar, porque eu não me sentia segura em tentar nada com o que eu tinha assim de carga de disciplinas. Mas a minha mãe, eu acho que a minha mãe, ela não deixou eu desistir. Ela sabia que eu queria engenharia, não deixou eu desistir. Ela apoiou. A minha mãe, ela sempre foi aberta, assim. Ela mesma, ela fez 2 faculdades, né? Que a minha mãe fez letras e arquitetura. Então, ela sempre deixou, tipo, a bagagem aberta, assim. Faz o que você quiser, que eu vou te apoiar. E eu acho que ela, de certa forma, ela falava que não queria que eu me tornasse professora, mas ela ficou até aliviada quando eu escolhi engenharia, porque também era uma área que ela gostava, e como ela fez arquitetura, ela ficou feliz. Então ela me apoiou bastante. E mesmo depois de eu ter chegado perto de ser aprovado no ITA, mas mesmo assim ela ficou muito feliz só com a minha aprovação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela não ficou triste de não ter passado nas outras. Na verdade, ela sempre estava me apoiando, né? Eu não desisti por causa dela. Porque como ela é professora, ela sabe bastante das dificuldades da área hoje em dia no Brasil, né? A minha mãe, ela dava aula em colégio público e ela sabe o quanto era difícil o dinheiro, ela trabalhava muito, era hora extra o tempo todo. Estresse também, né? Porque você lida com pessoas o tempo todo. Então não é fácil. E ela sempre falava, né, que é uma área muito difícil, né? Eu sei, e eu via que a minha mãe ficava muito cansada, né? Então ela saía de casa 4 horas da manhã para ir para outro município dar aula. Então acho que ela queria me deixar salvo, sabe, desse cansaço todo. A evolução que eu tive nesse 1 ano com o quadro poderia ter acontecido no meu primeiro ano. Eu acho que se eu tivesse tido todo esse acompanhamento no primeiro ano, teria facilitado a minha evolução e pode ser que eu teria evoluído até mais, sabe? Meu primeiro ano foi muito conturbado, que eu fui para esse preparatório e eles realmente não davam a base, eles só tacavam uma matéria nível Itaime, avançadíssima, e tanto que a coordenadora chegou pra gente: olha, é normal vocês nesse preparatório tirarem 4 na prova de física, química e matemática. E eu não sentia que isso era normal, sabe? Não é normal você tirar 4, assim, até o segundo bimestre. Não, isso quer dizer que você não está tendo evolução, sabe? Isso prova, porque a maior parte dos professores nesse preparatório, né, do meu colégio, eles eram engenheiros. Então, na minha visão, eles não tinham uma preparação pedagógica para dar aquela matéria, porque eles estavam dando realmente como eles aprenderam na faculdade. Então, isso piorava um pouquinho. Se eu tivesse todo esse acompanhamento, toda a explicação, se eles tivessem me explicado a base desde o início, desde o primeiro ano, no segundo ano eu já teria fazendo questões por nível avançadíssimo, o que não aconteceu, porque eu só fui aprender a ler enunciado, a entender tudo no terceiro ano, com o curso. Eu não entendia com o colégio em si. Então, assim, a redação mesmo, eu passei o primeiro e o segundo ano fazendo redações, assim, de média. Só tirava 700. E só no último ano que eu fui começar 800, 920, 940.
Então, se isso tivesse começado desde o início, desde o começo do ensino médio, isso teria facilitado a minha vida para chegar no terceiro ano e, quem sabe, ter sido aprovada em engenharia aeroespacial. Dificuldade de entender as matérias, assim, explicações. Isso em geral. Muita dificuldade de entender o enunciado, fazer questões. Eu não compreendia o que o enunciado me pedia e errava às vezes por erro de atenção. Não fazia também tantas questões quanto eu comecei a fazer depois que conheci. E é basicamente isso. Eu não entendia a base das matérias e isso acabava virando uma bola de neve, que assim a minha evolução não andava. Uma amiga minha, a maior parte da minha turma queria fazer medicina, e essa minha amiga queria fazer em específico USP ou Unicamp. Ela queria mesmo essas faculdades, então ela estava procurando um preparatório mais puxado. Ela, sabendo que eu queria ITM, ela chegou para mim e falou que tinha esse curso, que eles tinham um preparatório, e ela me apresentou o quadro numa ligação a gente estava fazendo. Aí eu, na mesma hora, procurando o site, eu acabei achando vários depoimentos e a taxa de aprovação, e eu acabei conhecendo o quadro por causa dela. Foi taxa de aprovação que me fez confiar no quadro, porque o mesmo preparatório do meu curso, ele só aprovava 5 alunos pro ITA. Então isso para mim era muito baixo. Tipo assim, a turma do terceiro ano desse preparatório tinha 40 alunos, só passaram 5. E no quadro eu vi uma taxa de aprovação muito maior em todos os vestibulares, não só no ITA, no IME, de universidade pública. Isso me fez pensar que o quadro era bom pela taxa de aprovação. Eu acho que conciliar as aulas do colégio com o quadro, porque eu iniciei o quadro bem no comecinho do terceiro ano e era muito difícil para mim o horário, porque de manhã eu tinha as aulas do colégio, só que tinha alguns dias que eu também tinha aula de tarde do colégio. E aí acabava que, assim, tinha algumas aulas ao vivo que eu queria participar, né, de física, química, e eu acabava não conseguindo por conta disso. Era bem difícil conciliar os horários de fazer lista, de assistir algumas aulas, com o colégio, o que acabou diminuindo um pouquinho a minha carga horária que eu fazia do quadro. Eu acabei abrindo mão de uma das coisas, né, porque eu via que o quadro me trazia muito mais. Ele me fazia evoluir muito mais, ele me trazia muito mais conteúdo do que o meu colégio, do que as aulas de tarde do meu colégio, porque as aulas de tarde do meu colégio também os professores entravam ao vivo para fazer questões. Só que eu via que enquanto os professores demoravam 2 horas para fazer 5 questões de uma lista, eu já poderia estar terminando 3 listas do quadro, então eu acabei abrindo mão, assim. Eu assistia as aulas de manhã do colégio e quando tinha aula de tarde eu acabava não assistindo para fazer quadro. Elas não eram obrigatórias. Então, quem quisesse, faria. Às vezes não tinha aula porque eles davam simulado para os alunos fazerem de Enem. Eles davam provas antigas do Enem para os alunos fazerem. E eu acabava que conseguia fazer as listas de quadros sem precisar, sem ser obrigatório, né, participar dessas aulas, porque não ia me tirar nada. A primeira coisa que eu fiz foi voltar, assim, do início. Mesmo eu já tendo dado a maior parte daquelas matérias, eu tive de voltar desde o início, assistir aulas de novo, para poder entender o que todos esses anos eu não tinha entendido. Tanto que às vezes eu chegava para minha mãe, tinha acabado de assistir aula de física, aula gravada de física do quadro, e eu chegava para minha mãe e falava: olha, aquela questão que eu nunca consegui fazer, que eu sentia maior dificuldade, na verdade era fácil. Porque o quadro, ele me ajudou nesse início a enxergar as coisas sem ser só fórmula, sem ser só isso, entendeu? Então, eles me ajudaram a ler os enunciados com os exemplos. Eu tive de voltar desde o início, basicamente, para poder ter essa evolução. Tive de fazer a parte de matemática básica, porque
eu vi que eu também não tinha base em matemática. Então, acho que foi isso, começar desde o início, tudo de novo. Quando dei uma olhada no quadro, eu fui dar uma olhada nas listas Itaime, eu acabei reparando que aquilo ali era uma matéria acumulativa, que uma matéria que eu aprendo lá do início, ela pode ser muito importante para eu conseguir fazer uma questão tipo do módulo 8. Então, isso me fez voltar do início. Porque se eu não tivesse uma base boa, ia acabar que eu ia chegar no meio dos módulos e não ia conseguir fazer nada. Eu ia ficar estagnada ali e ia acontecer tudo que aconteceu no meu ensino médio. Então eu decidi começar logo tudo do início, já que eu tenho essa possibilidade, para que no final eu realmente tenha uma evolução. Conseguia. E eu conseguia ver essa evolução bem no primeiro mês. No primeiro mês eu já via que eu fazia as questões com muito mais facilidade, porque eu realmente sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que eu tinha de fazer naquela questão. E isso facilitou muito. Mesmo quando eu errava, eu acho que as resoluções das questões também me ajudavam muito, que era uma coisa detalhada. Então, desde assim, do primeiro mês até a minha mãe viu a evolução. Então, era bem nítido. Eu estava mais ou menos de 5 a 7 horas, porque era bem difícil. Eu via muita gente fazendo, tipo, 10 horas, mas para mim não era possível, porque eu realmente tinha todas essas aulas. Eu estudava das 8 até das 7 até 1 hora da tarde, então eu tinha de ter o tempo de almoço, e de noite, geralmente, eu também tinha alguma atividade extracurricular, dança, alguma outra aula. Então, por isso que eu estudava um pouquinho menos. Eu estudava mais ou menos umas 5 horas, 6. Mas mesmo assim, isso não me atrapalhou em nada, porque eu conseguia fazer as coisas nesse tempo. Eu dei muita atenção com o quadro à física, porque eu reparei que durante todo esse tempo eu sempre tive facilidade com química, então química nunca foi, assim, um bicho de 7 cabeças para mim. Eu acabava gostando até de assistir as aulas de química, mas física, eu sentia muita dificuldade em física, porque todos esses anos vendo física como fórmula, chegar e tentar fazer uma questão em Itaime, que você não pode, assim, depender totalmente de aplicar a fórmula, você tem que saber do que eles estão falando, eu dava mais atenção para física. Eu assistia muita aula de física, fazia questões para eu realmente entender, porque era o que eu sentia falta, assim. Física para mim era um horror. Até no preparatório, do colégio mesmo, as minhas piores notas sempre foram de física, porque eu não entendia as questões. Para mim, o enunciado, assim, não fazia sentido às vezes. Eu acho que eu aprendi muito isso, né? Aceitar que eu errei. Porque eu tinha muita dificuldade de aceitar e revisar o erro. Muitas vezes no preparatório, assim, no tempo que eu fiquei lá, eu tirava 4 na prova e eu ficava com medo até de corrigir a prova, porque eu ficava com vergonha de ter tirado aquela nota. Isso me impedia de entender o que eu errei. Eu tinha vergonha de abrir, eu não queria nunca mais abrir. E no quadro não, mesmo assim, eu errando, por exemplo, eu tirei uma nota vermelha numa lista. Pô, foi muito ruim. Mas tem que entender, eu tenho que passar por isso. Então eu voltava e entendia com as resoluções. E acho que esse passo de realmente assumir os erros que eu errei me ajudou. Porque não adianta nada você não querer ver aquele erro, que no futuro ele vai vir atrás de você, porque pode cair no vestibular uma questão parecidíssima e, pô, você não revisou o erro, não vai saber como fazer e vai errar de novo. Muito, porque eu já imaginava, assim, que eu ia bater na trave, mas não ia conseguir ITA no primeiro ano, que era a minha primeira vez fazendo a prova. Eu não fiz o ITA no primeiro e no segundo ano, porque eu tive medo. Então, no terceiro ano, eu não fazia a mínima ideia de como ia ser a prova, né, naquele momento.
Então, a partir do momento que eu bato na trave, mas não consigo, eu fico com medo de eu não conseguir mais nada. Eu fico com medo de eu não conseguir naquele Enem conseguir uma nota que realmente me aprovasse em algum curso de engenharia. Então, eu fui para a prova, assim, ansiosa, com uma ansiedade nas alturas, de não ser aprovada, de não conseguir nada e de passar o próximo ano sem uma faculdade, tendo que estudar tudo de novo no cursinho para tentar passar em alguma coisa. Era o medo de não saber o que vai estar esperando ali, principalmente no tempo de redação. Eu tinha muito medo, assim, porque bem na semana do Enem começou a vir aquelas reportagens, né, sobre o INEP e acabou que eu ficava, pô, como as questões vão vir esse ano? Será que elas vão vir mais difíceis? E eu acabei indo para a prova, assim, eu acabei passando a semana da prova bem ansiosa, porque na prova mesmo, assim, naqueles 5 minutinhos antes eu não conseguia pensar mais nada. Eu tava, tipo, 100% focada e que eu tinha de conseguir alguma coisa. Eu, em vestibular, assim, sempre que eu tô fazendo prova de vestibular, eu sou uma pessoa muito tensa. Então, por exemplo, eu não levo lanche. Eu sou aquela pessoa que não lancha durante a prova, que acha que vai perder tempo. Eu chego a nem beber água, assim. Então, durante a prova, eu tentei aliviar um pouquinho mais. Eu tava mais tensa do que os últimos anos, porque eu cheguei a fazer o Enem no segundo ano. E eu não tinha sentido tanta tensão quanto foi fazer o Enem no terceiro ano ali para valer. Então, durante a prova, eu tentei, assim, naqueles 5 minutinhos antes, que a gente tá ali sentado, sem fazer nada, olhando pra frente, esperando entregar as provas, eu tentei deixar a minha cabeça branca. Eu tentei pensar que, cara, alguma coisa você vai conseguir, você estudou tanto, que não é possível que você não consiga nota para passar em algum curso que você realmente queira. Então, eu tentei relaxar e confiar em mim mesma durante aquele momento. O resultado mais concreto que eu tive com o quadro foi redação. Eu vinha do primeiro e segundo ano com uma redação 700, que não me faria entrar no curso que eu queria, em curso nenhum, né? E o quadro, assim, eu comecei ali em dezembro de 2020 a fazer as redações de quadro, porque em janeiro eu faria o Enem como treineira, né? Que era um Enem que foi adiado para janeiro de 2021. E eu estava muito insegura, mesmo como treineira, porque eu esperava tirar 700 também no Enem, como eu vinha tirando em todo esse período. Então, já no primeiro mês, eu consegui evoluir muito em redação. Eu comecei a chegar em 800, 820. E em janeiro foi quando eu comecei 900, 920, 940 nas redações. E no Enem, como treineira, no Enem de 2021, de 2020, eu consegui 920, 940, na verdade, na redação. E esse foi o resultado mais concreto. Isso facilitou muito quando eu fosse para valer fazer o Enem, realmente conseguir uma nota boa na redação. Então, essa foi, assim, o que o quadro mais me ajudou. Redação. Com certeza foi redação. Em 2 meses, o quadro conseguiu fazer o que o meu colégio não conseguiu fazer em 2 anos. O quadro me ajudou muito nas correções foi as marcações. Ele me deixava, eu via especificamente onde eu tinha de mudar. E eu sempre tive muita dificuldade em desenvolvimento, que eu acabava, não porque eu não tinha argumentos, mas porque eu não sabia organizar. Então, eu acabava virando uma bagunça o meu desenvolvimento e não chegava a ponto nenhum. E o quadro me ajudou muito nisso, em conectivos também. Então, os corretores faziam marcação e me davam dicas de quais conectivos usar da próxima vez, o que me ajudou muito, porque eles já me davam, além deles me corrigirem no que eu tinha de mudar, eles já me davam a dica do que usar da próxima vez. E eu acabei conseguindo, com o quadro, com essas correções e as aulas ao vivo, daquelas oficinas,
que me ajudavam a entender como analisar o tema quando receber, isso me ajudou muito a desenvolver o meu próprio modelo de redação. Então, eu fui para as próximas redações, para os próximos vestibulares, já tendo um modelo de redação que eu mesma fiz, do jeito que me sentia mais confortável para fazer a redação. Então, eu já sabia qual ordem usar meus argumentos, o que fazer na conclusão. Isso me ajudou muito, a correção do quadro com essas marcações e com essas oficinas que analisavam o tema e davam um repertório. Eu sempre foquei muito na redação Enem, porque como eu considerava a Itaime um pouquinho mais subjetiva, assim, não precisava de uma intervenção, né? E isso facilitava um pouquinho. Então, eu sempre foquei muito em Enem, na redação do Enem. Isso me ajudou muito, porque o modelo que eu usava no Enem, eu acabei só precisando adaptar ali uma conclusão e para conseguir uma nota boa, uma redação Itaime. Eu acho que me ajudar a passar na universidade. Eu acho que essa foi a maior transformação que o quadro me deu, porque além dele ter me feito entender as matérias, e hoje em dia, se, por exemplo, eu for tentar alguma coisa nova de novo, eu já vou entender como abordar, né? Porque o quadro me ensinou isso, já vou entender como abordar aquela matéria nova. O quadro me ajudou na aprovação. Acho que foi o melhor ato que o quadro já fez, assim, porque mesmo eu vindo de um ensino médio pesado naquele colégio, que já era bem forçado para ter aprovação, o quadro foi o que me deu mais evolução. Então, eu acho que se eu não tivesse feito esse preparatório, pode ser que eu tenha ficado mais perdida e pode ser que eu não tenha tido essa mesma evolução. Pode ser que eu não conseguiria conseguir esse curso na UFRJ. Então, o quadro me fez ser aprovada, cara. Muito, porque eu vinha no meu colégio, também tinha muito simulado. Só que eu via que com o quadro eu conseguia treinar muito mais o meu tempo de questões, eu conseguia treinar muito mais essa organização. Então, porque o meu colégio simulado era meio complicado, às vezes caía o sistema não era o mesmo que o quadro. Então, no quadro tinha mais estabilidade durante o simulado, e isso me ajudava muito. O simulado me ajudou muito, né? Realmente ir para o vestibular preparada, porque o vestibular é um simulado, né? Um simulado é importantíssimo. Então, os simulantes do quadro me ajudaram muito nisso, a organizar o tempo. Porque às vezes faltava 20 minutos para acabar o tempo de uma prova e eu ainda não tinha marcado o cartão resposta. E com o quadro eu consegui treinar isso. Então, eu conseguia saber quando pular uma questão e quando continuar nela, porque dá para fazer. Então, eu acho que isso foi muito bom. Nossa, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu finalmente tinha conseguido o que eu queria, né? Há anos, porque eu passei esses 3 anos de ensino médio realmente querendo ver essa evolução. Eu não queria só ver o resultado do vestibular. Eu queria realmente poder falar, cara, eu evoluí no meu ensino médio e eu realmente estou preparada para essa nova fase. Eu acho que o quadro me trouxe isso, eu fiquei muito feliz, porque eu reparei que eu evoluí no meu ensino médio e se eu chegasse numa faculdade, eu já teria uma bagagem para entender tudo que eles iriam me passar. Eu me sinto surpresa, porque eu até tinha chegado a falar com minha mãe que eu fiquei, mesmo confiando no quadro, eu tinha ficado com o pé atrás da minha capacidade. Se eu não entendi, porque o meu pensamento era, se eu não entendi as aulas ali, presenciais do meu colégio, como é que eu vou entender uma coisa que é gravada? E
Eu acho que no final disso tudo eu fiquei muito surpresa que eu consegui, mesmo duvidando da minha capacidade no começo, eu consegui ter essa evolução enorme. Então, não era questão só das aulas serem gravadas, era realmente que eu ainda não tinha tido contato com explicações boas, que me fizessem entender, que chegassem até mim e realmente, olha, isso daqui. Então, eu acho que eu fiquei muito surpresa de realmente ter evoluído tanto assim, que foi muito mais, né, do que o resto do meu ensino médio, aqueles 2 primeiros anos. Eu fiquei muito surpresa. Quando eu entreguei a prova, né, do Enem, na verdade eu estava quase sendo forçada a entregar a prova, porque eu realmente fiquei até o final, né, até bater o sinal para entregar a prova. Eu me senti ainda insegura, porque tem o TRI, eu não sabia o que me esperava, né? Poderia ser uma coisa muito boa ou poderia ser muito ruim. Eu não tinha muita noção do que iria acontecer, mas já não tinha mais nada para fazer naquele momento, então o negócio era esperar o resultado. Eu cheguei a corrigir só a minha prova do primeiro dia. Eu não cheguei a corrigir do segundo porque eu estava muito ansiosa e preocupada com o resultado, então eu corrigi só a primeira. Só que no primeiro dia que eu corrigi, eu já fiquei feliz, porque eu tinha visto que eu tinha evoluído muito naquela prova e que eu tinha conseguido um bom resultado. Então eu só fiquei meio apreensiva com a prova do segundo dia. Quando chegou o resultado do Enem, eu já corri para minha mãe. A primeira coisa que eu gritei foi minha nota de redação, porque eu estava muito preocupada com esse tema, que não era uma coisa que eu tinha feito, eu nunca tinha feito uma redação daquele tema, e eu fiquei muito preocupada, porque na própria redação, no dia fazendo a prova, eu achei que aquilo ali poderia acabar com a minha aprovação. E a primeira coisa que eu gritei pra minha mãe foi que eu tinha tirado 960 na redação. Eu nem liguei para as outras matérias e a partir daquele momento eu acho que eu já tinha noção que eu ia ser aprovada em alguma coisa. Né? Eu fiquei muito feliz, né? Tanto que a minha mãe chamou todo mundo aqui para casa, fez uma comemoração. E quando chegou assim pertinho do SISU abrir, foi quando eu comecei a ver termos de adesão e estudar o que eu passaria com aquela minha média. E o peso dos cursos para cada campus. E foi quando eu comecei a decidir. Eu fiz até um caderninho, eu fiz uma folha inteira do caderno só com o que eu iria passar para eu ter opções, para não chegar no SISU sem nada, para eu chegar no SISU realmente preparada e sabendo o que eu ia fazer naqueles dias. Então, depois que eu coloquei as minhas opções, eu fiquei brincando com as opções, né? Mas depois que eu coloquei definitivamente o que eu queria, eu acho que, de certa forma, eu já sabia que eu ia ser aprovada e a partir daí foi só felicidade, né? Que o SISU fechou exatamente no meu aniversário. Então, quando a gente foi para o restaurante comemorar o meu aniversário, na verdade, a comemoração maior era essa aprovação, que eu já estava, assim, sabendo que eu estava dentro. E eu tava muito feliz, eu não parava, minha mãe até brincava que eu não parava de falar que eu entrei na UFRJ. Eu adorei, né? Porque eu acordei assim, bem. Na hora que eu acordei, o resultado tinha acabado de sair. E eu nem tinha tomado café da manhã, eu fui olhar e ver aquele parabéns, assim, escrito. Acho que me deixou aliviada, mas, assim, realizada, né? Muito feliz, cara. Eu entrei numa federal para cursar algo que eu realmente queria cursar, que era engenharia de materiais. Então, aquilo ali se concretizou. Uma coisa que eu vinha sonhando se concretizou. O meu maior conselho para essas pessoas que estão começando agora, se estiver começando no ensino médio ou, sim, no terceiro ano e começando a focar agora, eu acho que não se desespere. Eu acho que muita gente se desespera pensando que o Enem ou qualquer outro vestibular
é um bicho de 7 cabeças que você não vai conseguir de primeira e que você vai ter que fazer não sei quantos anos de cursinho. E não é bem assim. E mesmo que você faça assim mais de um ano de cursinho, não tem problema, não precisa se desesperar. Uma hora você vai, uma hora você passa. E uma hora você vai estar fazendo o que você quer. Então, não se desespere. Eu acho que o desespero também atrapalha muito. Nem durante, não é só durante a prova que o desespero atrapalha, mas no caminho todo. Se você não confiar em si mesma durante todo o trajeto que você estiver fazendo de estudo, eu acho que isso vai te atrapalhar. Você vai acabar ficando para baixo, não vai não vai fazer um trajeto feliz, não vai ver evolução. Você só vai estar ali fazendo por quase obrigação, assim. E eu acho que sim, eu recomendo o método quadro com 100% de certeza, porque foi o que eu falei, o quadro conseguiu fazer no meu último ano de ensino médio uma coisa que o meu colégio não conseguiu fazer em 2 anos. Então, muita evolução e eu gostei muito das explicações. O quadro realmente te acompanha, ele realmente chega em você, segura sua mão e fala assim: vamos fazer esse trajeto junto até a universidade.